Programa Viva com Mais Saúde. Patrocínio: Morelli Ortodontia, Unimed Sorocaba e Unip Sorocaba. Viva com Mais Saúde, idealizado pela Fundação Baldino do Amaral, realizado pela TV Com e pela TV Jornal Cruzeiro do Sul. Temos o prazer hoje de receber o Dr. Fábio César Bozelli. Muito obrigada pela sua presença, Dr. Fábio. Eu que agradeço, Paula, pela participação. Fábio Bozelli é pediatra, pneumologista pediátrico e vem aqui nos esclarecer um assunto que agora, na época do inverno, em tempos mais secos, é um assunto que as mães vão ao desespero. Eu tenho certeza, quem tem criança pequena ou tem um idoso em casa, mas as doenças respiratórias são um fator que altamente tem uma incidência muito grande nesse período. É isso, doutor Fábio? Tem uma grande procura em consultório nessa época do ano? Não apenas em consultório, né, Paulo? Acho que nesses meses de inverno, quando entra abril, maio, junho, julho, agosto, são esses meses onde você tem uma maior incidência das doenças respiratórias, tanto na faixa etária pediátrica, quanto também na faixa etária de adultos e idosos. Os extremos são os mais prejudicados? Os extremos são os mais comprometidos. Desde o nenezinho pequeno pode ter uma doença respiratória, mesmo amamentando? Desde o bebê pequeno, sim, desde o bebê pequeno até o idoso, né? Essas doenças, elas são mais prevalentes nessa época e dentro da faixa etária pediátrica, ela corresponde a mais de 70% das doenças que incluem a faixa de 0 a 18 anos de idade. Quer dizer que vale a pena a gente prestar atenção, esse programa aqui vai ser realmente de uma grande audiência. Que doenças são essas doenças respiratórias? Quais as doenças que a gente pode englobar aqui considerando como doenças respiratórias, doutor Fábio? Olha, quando nós falamos em doenças respiratórias, nós estamos falando de uma gama enorme de doenças, tá, que compromete toda a via respiratória da criança. Tá? Desde otites, sinusites, rinites, pneumonias, né, as gripes, os resfriados, as bronquiolites, são doenças, a asma, as crises de exacerbação da asma, estas são as doenças mais comuns que nós vamos ter neste período de inverno. E aí, o que pode desencadear essas doenças? Vamos dizer assim, por que no período de inverno elas vêm mais frequentes? O que causa? É a temperatura baixa mesmo? Foi ótima pergunta, Paula. Assim, nós temos que pensar do ponto de vista fisiológico. Não é? Fisiológico que é? Qual é a função normal do nosso sistema respiratório? Então, o nosso sistema respiratório ele tem como função essencial captar o ar atmosférico e captar este oxigênio do ar atmosférico e para que esse oxigênio seja transportado para todos os nossos tecidos. Então, o aparelho respiratório ele precisa ter um ar numa umidade, de uma temperatura estável, uma umidade relativa do ar boa, em torno de 60%, então uma temperatura estável, uma umidade relativa do ar em torno de 60% e limpo. E nesses tempos de inverno e dias muito secos, chega até 30% a 40% a umidade, não chega? Isso são umidades relativas críticas. Então, claro. Quer dizer que com essa fisiologia, esse período de inverno já dá para a gente perceber que ele dota de uma facilidade maior. Então eu tenho mudanças de temperatura, quer dizer, dias quentes, 30 graus, noites de 12 graus. Nessa última semana que nós tivemos noites de 4 graus, 3 graus, 5 graus, com uma temperatura bastante baixa. A umidade relativa do ar também cai, e com isso você tem uma perda dessa dispersão dos poluentes na atmosfera. Então esses são fatores muito agravantes para o nosso sistema. Mas é só a noite fria ou é a noite fria junto com um dia quente, essa compensação, essa diferença de temperaturas é o que piora a situação? O pior é a diferença de temperatura. E o que acontece com toda a população quando você tem
essas mudanças climáticas, né? Primeiro, em dias de chuva e frio, todo mundo fecha tudo. Com certeza. Né? Se você fecha a casa, se você fecha a escola, você fecha todos os lugares, consequentemente tem um espirrando, tem um tossindo, né? E isto faz com que essas bactérias e vírus que ficam dispersas no ar sejam mais fáceis de serem contraídas. Com certeza, eles ficam todos ali fechadinhos e essa troca... Isso, ali já está um aglomerado de vírus e bactérias, né, onde você vai ter uma maior facilidade de adquirir essas doenças. Tá aí uma dica importante para as mães, para as professoras, né, doutor Fábio, que deixem sempre um pouquinho o vidro aberto, pelo menos para uma troca de ar. Os ambientes ventilados. Isto é uma dica fundamental que a gente dá. Manter os ambientes ventilados. As crianças que vão para as creches, geralmente é ali que se contaminam, nas escolas mesmo, não importando o nível social, a classe econômica, as bactérias estão aí para todos. Os vírus... Falando nessa prevenção disso, né, não é só nos surtos de gripe que nós temos que tomar todos aqueles cuidados, né, Paula? Claro. Mas nessa época do ano também. Quer dizer, tomar muito cuidado com a tosse. Fato muito interessante, né, que a tosse... Todo mundo, você aprende quando criança, né? Fala assim, coloca a mão na boca para tossir. Isso. Né? Não pode. Porque quando você coloca a mão na boca e tosse, você está contaminando toda a sua mão. E não é em todos os momentos que você consegue lavar ou higienizar a sua mão. Então, consequentemente, você tosse na mão, passa aqui, você dá a mão para o outro e você está contaminando o outro também. Com a sua mão você vai espalhando a bactéria, o vírus, o que seja. Então o ideal é que você for tossir, que você tussa até aqui no braço, mas não tussa na mão. Tá? Consequentemente, aqui é mais difícil você encostar em algum lugar e aí não aperta a mão das pessoas. Isso, e transmitir essas vírus e bactérias. E a tosse, por exemplo, é um sintoma de uma doença respiratória? Quais os sintomas que podem ocorrer que a gente vai notar que a criança ou o idoso está sendo atingido por uma doença respiratória? Olha, a tosse ela é o principal sintoma da doença respiratória. Mas o que nós temos que lembrar é que esta tosse, que tanto fala, né, da tosse como um mal, ela não é um mal. A tosse é o nosso principal mecanismo de defesa do aparelho respiratório. Tá? Então nós temos vários mecanismos que auxiliam para que a gente não fique doente. Porque nós estamos constantemente entrando em contato com agentes infecciosos, mas nem todos os dias você está doente, né? Mas a tosse, ela serve como este principal mecanismo inespecífico de proteção. Porque qualquer fator que agrave o aparelho respiratório, né, é produzida secreção pelas nossas glândulas do aparelho respiratório, produzem secreção, como se estivessem jogando água dentro desse aparelho, e a tosse funciona como se eu estivesse empurrando tudo isso para fora. Então, ela está expelindo, ela está tentando reagir. Reagindo contra esse sistema. Então, a tosse Então, quando eu começo a ter tosse em demasia, cansaço, aí pode ter, principalmente nas doenças, né, a febre, prostração, dificuldade para respirar, são sintomas muito importantes. E aí, o que uma mãe faz quando ela começa a notar esses sintomas, né? Porque a gente percebe que, vamos dizer, uma doença dessa que se avança, né, que se alastra, que recorre, que, enfim, que evolui muito, ela pode até acabar numa internação de uma criança, que é um fator extremamente desagradável, emocionalmente muito ruim, tanto para a criança como para os pais. Eles ficam, né, assim, culpados. O que a gente pode dar de orientação para os pais? O que eles podem fazer num período para que se evite um agravamento extremo de uma doença como todas essas doenças respiratórias? Um dos principais fatores de prevenção, nós estamos falando de ponto de vista genérico das doenças respiratórias, tá, Paula? Até agora nós não entramos em nenhum detalhe para falar especificamente de uma doença. Daqui a pouco a gente chega lá. A gente chega lá. Mas não estamos falando de maneira específica, nós estamos falando de uma maneira geral, tá? Dessas doenças de inverno, né? É muito importante, né, que essas crianças, nós estamos falando na faixa etária pediátrica, que a mãe atente-se à hidratação da criança. Tá? Muitas vezes a criança com qualquer dessas doenças, ela para de comer, isso é natural. Mas é importante que a mãe exercite
hidratação. Persistência na hidratação. Persistência na hidratação dessas crianças, tá? Por quê? Porque com isso a criança vai conseguir manter a umidade dentro do seu aparelho respiratório e junto com a tosse promover, expelir esses patógenos, né, essas afecções dentro do aparelho respiratório. Agora, muito importante é que a mãe deve estar muito atenta quando a criança tem não apenas a tosse. Então, por exemplo, um moleque com uma tosse, né, ele está com tosse, mas está brincando, está sem febre, está comendo bem, tudo em ordem, então ela deve higienizar as narinas, manter uma hidratação. É muito diferente, Paula, de quando eu pego uma criança e essa criança está com muita tosse, está cansada, ela para de brincar, ou ela começa a ter febre elevada. Então, quer dizer, eu tenho um sinal sistêmico geral. Nesta hora, ou mesmo que os pais devem se procurar, né, devem se preocupar e procurar auxílio médico. Tá certo, não pode deixar a coisa passar não muito pode tempo. deixar passar muito tempo. Quer dizer, uma criança com 2, 3 dias, com febrão, prostrada, que não pode, ela precisa ser examinada, Paula. E aí, vamos entrar em algumas doenças então um pouco mais específicas. A bronquite e a asma são a mesma doença? Paula, antigamente, o termo antigo se chamava de bronquite, né? Bronquite se refere a uma inflamação do brônquio, uma inflamação aguda do brônquio, né? A asma já se tornou um termo, Paula, que nós estamos falando de uma doença inflamatória crônica. Não é apenas pontual, né? Não é apenas naquele momento. Então, vou dar um exemplo. Eu posso ter uma infecção viral, um vírus, né? Peguei um vírus respiratório, que este vírus respiratório vai e me leva a um processo inflamatório no meu aparelho respiratório, eu tenho tosse, secreção e chio o peito, né? Que é o chiado, que é a manifestação mais comum que todo mundo fala. Então eu falo, olha, eu tenho uma bronquite aguda, peguei um micoplasma, que é o nome de um agente infeccioso, eu peguei um vírus de gripe, que também pode levar a isto, né? Então eu tive uma bronquite aguda, uma forma aguda que me leva a tosse, secreção e chiado no peito, tá? Mas eu também tenho a asma. Então, a asma, ela já é esta doença, que é uma doença que inflama a minha via respiratória de maneira crônica. Quer dizer, tá? Tá sempre com aquela doença, você tem aquela doença, você Isso. sofre daquele mal. Eu sofro daquele mal, então eu tenho uma inflamação que ela já tem. E é variável, né? Eu posso ter desde uma asma leve persistente, uma asma moderada ou mesmo uma asma grave. Mas eu tenho, né, esta inflamação crônica. E no meio dessa inflamação crônica, eu posso ter os períodos de exacerbação, que nós chamamos de crises de asma. As crises. Tá? Então essa é uma pequena diferença que a gente tem que ter, né? Então, se alguém quiser chamar de bronquite asmática, os termos se assemelham muito, mas a asma é uma doença crônica. Mas e aí se trata a asma só no período da crise ou também trata-se a asma durante vamos dizer, o ano todo? Não, excelente pergunta, Paula. Assim, isto nós poderíamos ficar aqui falando umas 2 horas sobre isso, tá? O mais importante é a gente entender assim, né? Quando nós estamos falando nas crianças pequenas, né? Vamos pegar bebês menores que 2 anos de idade, que eles chiam o peito. Então, todo bebê que chia, né? Que tem a sibilância, que tem o bebê tem chiador, né? Isso. Todo bebê que chia, ele é um asmático? Eu falo não, né? Porque ele pode ter infecções virais que levam a esse tosse, secreção e chiado, né? Então, isto são o que a gente chama das bronquiolites recorrentes. Isso ele pode ter, mas isso não quer dizer que ele seja um asmático, tá? Mas eu também tenho aqueles bebês que chiam o peito sem ter uma infecção. Então, quer dizer, este bebê que já chia o peito, esta criança que já chia o peito sem infecção, que tem um pai, estou falando os fatores que nos ajudam no diagnóstico, né? Então ele tem chiado, a exposição de poluentes, ele chia o peito quando ele corre, por exemplo, tem dificuldade, vai correr e começa a ter cansaço, um esforço. Ele tem pai ou mãe que é asmática, ele tem dermatite atópica, que é a inflamação da pele, ele tem rinite associada. Este é o cara que nós chamamos que tem asma, tá?
E isto fica muito bem claro, porque quando diagnosticada a asma, que é uma das doenças mais prevalentes na infância, né, doenças respiratórias do mundo, respiratórias, das doenças respiratórias em toda a faixa etária, a asma é uma das doenças mais prevalentes. Esta asma tem que ser tratada, Paula, preventivamente. Ele está sempre cuidando, não deixa chegar só na hora da crise para tomar cuidado. Não adianta, Paula. A hora da crise, nós só estamos apagando fogo. Tá certo. Não há necessidade de você tratar apenas na crise. Você tem que tratar essa asma de maneira preventiva. E aí que entra, né, o grande problema, né, Paula? Porque o tratamento preventivo, hoje em dia, existem inúmeras medicações, tá? Mas o medicamento preventivo, que é o de melhor qualidade para tratar a asma, é através dos sprays, das famosas bombinhas. Que quando a gente era criança, né, faz pouquinho tempo, essas bombinhas eram um terror das mães, eram caçadas, era caça às bruxas. A bombinha era usada num extremo caso, com muito cuidado, com muita restrição, não é mais assim? Não, Paula, não. Esses mitos nós temos que acabar, tá? Porque esses mitos da asma é que devem ser abolidos, tá? Porque o tratamento preventivo, então vamos imaginar que eu tenho uma criança de 4 anos de idade que foi diagnosticado asma para ela, um asmático moderado, vamos pensar. Tá. Eu não vou falar da classificação como a gente faz, mas ele é um asmático, tá? Essa criança, ela precisa ser tratada preventivamente. Por que precisa ser tratada preventivamente? Porque nós temos 3 objetivos principais para esta criança. Primeiro, melhorar a qualidade de vida dela. Porque a criança asmática sofre, né? Ela Sofre. vai correr, ela vai jogar uma bola, ela vai sentir isso, essa Ela dificuldade. corre, ela tem dificuldade, aí ele começa a correr, brincar, tossir, a mãe já fala para ele, para de correr, que você não pode correr, para de fazer isso, que você não pode isso. Porque a sensação, ele vai sentir a falta de ar, é uma sensação muito ruim, mesmo, não é? Muito ruim, muito ruim. Então, o primeiro objetivo no tratamento preventivo da asma é melhorar a qualidade de vida. O segundo objetivo fundamental, Paula, é evitar os riscos, né? Diminuir os agravos que essa asma pode ter. Quer dizer, uma criança bem tratada, controlada, ela não precisa ir para pronto-socorro. Ela não precisa ir para pronto-socorro de madrugada. Não precisa acordar o pediatra de madrugada. Não precisa acordar o pediatra de madrugada. Não precisa ser internada, Paula. Porque a internação Não tenho dúvida. É um trauma para todo mundo, né? É um trauma para qualquer um, né? Um trauma para o médico, para a mãe, para a criança, para qualquer um. Então, ela não precisa sofrer esse agravamento. Então, ela vai melhorar a sua qualidade de vida, ela precisa diminuir os riscos, porque uma criança internada por uma asma, ela corre maior risco de adquirir uma infecção respiratória. Qualquer internação, Qualquer né, internação. A internação é sempre um risco de uma... Sempre. De uma infecção, né? Aí. Sempre. Então, eu tenho esse risco desta criança, né, ter um agravo maior. E o terceiro maior objetivo, Paula, é a gente reduzir o processo inflamatório. Porque hoje já se sabe que você ficar com uma inflamação crônica na via aérea, ela pode levar, uma alteração estrutural da sua via aérea. Então, o que quer dizer essa alteração estrutural? Quando essa criança até os 8, 9 anos de idade está se desenvolvendo, Paula, eu tenho que deixá-la crescer da melhor maneira possível, porque ela pode precisar desta função do pulmão quando ela estiver lá para os seus 80, 90, 100 anos. Essa geração vai viver um pouquinho mais do que 60, 70 anos? Essa geração é a geração dos 100 anos, Paula. Nós estamos vivendo com essa turminha que está nascendo agora para viver 100 anos. Paula. Tem que cuidar bem desde pequeno, então. Tem que deixar o pulmãozinho se formar bem. Sem dúvida. E até acho que o crescimento, não é? Uma criança que é asmática, que sofre muito, ela se alimenta não tão bem, não é? Ela tem um problema de alimentação. É isso que nós estamos falando, fundamental. Então você vê, nós falamos dos 3 objetivos principais para o tratamento preventivo. Melhorar a qualidade de vida, diminuir o risco, diminuir o processo inflamatório. Que esse processo inflamatório eu estou pensando lá na frente. Mas a qualidade de vida, esses riscos, quando uma criança está com agravo, ela tem essa doença respiratória, ela não vai ter vontade de comer, não tem vontade de brincar, você falta aula, Paula, porque precisa, procura auxílio médico, toma mais remédio. Né? É. Então,
se a gente pensar em todos esses fatores que nós estamos falando, o tratamento preventivo, ele é fundamental. E como que a gente faz hoje um tratamento preventivo? Existem várias modalidades, mas o principal ainda é o uso dos sprays, que eram antigamente chamadas bombinhas. Tá? Primeiro, temos que acabar com os mitos que bombinha faz mal para o coração, que dá bombinha parada cardíaca. vicia. Não era isso que falava? Viciava. Isso. Não. Por favor, eu peço para as mães, esqueçam isto. Tá? Videogame vicia muito mais, não é, doutor Fábio? Muito pior, né? Muito pior. Não brinca fora, não toma sol, não respira um ar puro. Não tem jeito. Então, essas bombinhas, Paula, elas não viciam, tá? Não viciam. A criança que para de usar a bombinha, o spray, né? Eu não gosto desse nome bombinha, parece que eu estou dando um negócio com uma bomba, e não é verdade. Tá. E ela volta a ter crise, é porque ela ainda continua inflamada. Mas qual é a fundamental importância desses sprays? Porque hoje em dia esses sprays, eles são, quando você aperta o spray, ele sai em pequeno jato, que é em microgramas, Paula. É um cheirinho de nada. E ele vai tratar, Paula, especificamente dentro do pulmão. Então essa criança... Ele chega dentro do pulmão. Não fica só na via aérea, no nariz, na garganta. Para as crianças menores existe um espaçador, né, um dispositivo chamado espaçador, que você usa para quando esse spray, a criança respira dentro desse espaçador, e ela vai fazer o quê? Vai pegar essa partícula, que já é uma partícula que tem um diâmetro que é para chegar dentro da via aérea, ele respira e este medicamento vai tratar, Paula, especificamente o pulmão. O que ocorre? Eu não tenho os efeitos colaterais sistêmicos, gerais. Por quê? Porque quando você toma um remédio por boca, né, eu tomo por boca, ele vai lá para o estômago, precisa ser absorvido no tubo gastrointestinal, passa para o fígado para ser, na grande maioria, metabolizado hepático, passa por toda a corrente sanguínea para chegar no pulmão com uma pequena fração. Então eu dou uma dose elevada. Porque ele vai se distribuir no corpo todo. Perfeito. E até chegar lá, a dosagem já... Uma dose elevada, um efeito pequeno, um efeito colateral possível alto. Neste caso, não. Eu dou uma dose baixa, com efeito próprio e, quer dizer, sem efeitos colaterais. Esse spray, doutor Fábio, você faz o uso dele, então, contínuo, na verdade? Contínuo. Ou a criança vai Contínuo. Sempre usando durante o... Contínuo. Existem os sprays que eu posso usá-lo continuamente. Tá. Continuamente. Não tem... Hoje em dia a gente não pensa mais em quanto tempo, é quanto tempo a criança precisa. E a asma, ela cura? Porque a gente vê assim, às vezes a pessoa chega na fase adulta e ainda tem problemas respiratórios. Sim. Mas às vezes a criança passa por essa fase, ela se cura das asmas, das bronquites, enfim, dessas doenças respiratórias? Olha, falando da asma, é assim... Quando nós falamos que a asma não tem cura, é porque tem uma herança, né? Você tem um gene, eu não consigo mudar a cor dos seus olhos, mas ela existe um controle. Lógico que quanto mais preventivamente eu trato, melhor será esse controle. Tá? Mas assim, existem etapas do nosso desenvolvimento imunológico que faz com que a criança ela se estabilize, se controle. Então, por exemplo, em torno de 4 a 6 anos de idade, alguns no início da vida, no início da adolescência, ou no início da vida adulta. Então a grande maioria, eles passam em torno de 4 a 6 anos de idade. Esta é a grande maioria que chega nesta fase, o seu sistema imunológico já evoluiu e essa criança para de ter as crises. E essas crises, vamos dizer, o sistema de saúde nosso aqui, em Sorocaba, a rede pública, ela está capacitada a atender essas crianças nessas fases de crises, às vezes não temos condições, tem mães que têm condição de ter as bombinhas em casa, os aparelhinhos de inalação, enfim, que são acho que usados também nas crises. Elas têm onde recorrer na rede pública? Sim, Paula. Olha, hoje existe um programa da asma. Eu não faço parte do sistema público, mas existe um programa bem elaborado, mesmo no município de Sorocaba. Já faz alguns anos que eu conheço alguns colegas que trabalham muito bem, tá? E que existe esse programa da asma no serviço público, que é ofertado para a população algumas medicações de controle e também é ofertado para a população
a medicação de alívio, que é a medicação de resgate das crises, que é o famoso salbutamol, né? Que é o antigo Aerolin, que se chamava. Né? Isso também é feito nas farmácias populares e que esse medicamento é ofertado gratuitamente para a população. Dá para a gente falar um pouquinho sobre a prevenção, doutor Fábio? Existe alguma vacina, alguma coisa que se possa fazer nesse sentido dessas doenças respiratórias, que tem doenças que já eram antigas, voltaram, a gente não ouvia falar mais, por exemplo, em coqueluche. Existe vacinação para algum tipo dessas doenças? Existe, Paula. Veja, quando nós estamos falando de prevenção, nós temos que lembrar que a principal prevenção para o ser humano, ele ainda está baseado no leite materno. Tá? Então, é a primeira vacina. É a primeira, na verdade, é a primeira vacina. Então, nós temos uma ênfase grande, né, que as mães amamentem, mesmo aquelas que precisem complementar, mas que elas continuem oferecendo o peito para os seus filhos, porque esse leite materno, ele sem dúvida nenhuma é, como você falou, as nossas primeiras vacinas. Tá? Outro método de prevenção, que eu não, antes de entrar nas vacinas, que eu não quero esquecer, Paula, é antitabagismo. Tá? Quer dizer, não pode ter crianças, filhos e pais fumantes ou que tem algum membro da família que fuma dentro da casa. Ela aumenta em 3 vezes a chance de complicações respiratórias. Que fumem na parte de fora da casa, né? Ou saiam de perto, do lado das crianças. É o mínimo que pode esperar respeito por uma criança. Eu sempre falo, Paula, fumar fora da casa não é fumar na varanda, não. Exatamente. É fumar fora. A varanda com a porta aberta e a fumaça entrando isso, dentro. A varanda na porta aberta com a fumaça entrando, isso não vai dar certo. É fumar realmente longe da casa, né? Chegar em casa, né? Fuma, troca de roupa, e aí sim, mas isso deve ser evitado. Em termos de imunização, Paula, hoje nós temos uma gama enorme de vacinas. Dá para a gente conversar aqui horas só sobre imunização. Com certeza nós vamos fazer um programa só sobre prevenção e vacinas. E vacinas. Mas especificamente, Paula, falando de doença respiratória, né, nós temos hoje, por exemplo, a gripe é uma prevenção enorme. Quer dizer, nós temos hoje a vacinação da gripe, que ela é fundamental para a prevenção do agravo da gripe, que é uma das doenças respiratórias prevalentes na área no tempo de inverno. Com certeza. Né? Mas não só a gripe, que isso é bem popularizada, a vacinação da gripe, nós temos vacinas também, por exemplo, contra a coqueluche. Tá? Que já é uma doença que a gente não ouvia muito falar mais, é isso? A gente não ouvia falar, mas ela voltou. Está voltando. Ela está voltando. No estado de São Paulo, nós já estamos tendo incidência de coqueluche, mesmo em adultos e em crianças pequenas, com mortalidade por coqueluche. Tá? Então, menores que 1 ano de idade. Então, fica uma dica, Paula, para aquelas crianças, né, para os pais ou mães gestantes e pais com crianças menores que 1 ano de idade, os pais devem se vacinar, Paula. Os pais, doutor Fábio, quer dizer, não são as crianças só que precisam ser vacinadas? Não apenas as crianças, porque, por exemplo, eu pego um bebê de 2 meses de idade, esse bebê está começando a receber a sua vacinação. Ele ainda não tem proteção adequada. E o pai pode, porventura, esse pai pode se contaminar no seu ambiente de trabalho, seja onde for, e ele pode estar alojado com a Bordetella pertussis na sua cavidade orofaríngea. Consequentemente, né, isto faz com que este pai possa transmitir para o seu bebê. O pai vira o portador, ou a mãe, né, quem está fora em contato. Isso mesmo, o pai vira o portador. Então, é fundamental que os pais vacinem-se para proteger seus filhos. Então, doutor Fábio, além da vacinação da coqueluche, tem alguma outra vacina que a gente possa pensar em cuidar das crianças? Porque a criança pequenininha, ela realmente fica muito sensível, né? Eu ia dizer para o senhor que a criança pequenininha, às vezes as mães já querem sair de casa com o bebê recém-nascido, já quer ir num restaurante, num lugar mais movimentado. Nessa época do ano, evitar aglomerações. Mães e crianças pequenas, evitem aglomerações. Mas existe vacina também contra o pneumococo. O pneumococo é um agente bacteriano, Paula, que leva uma das maiores complicações, que é a pneumonia bacteriana por pneumococo. Mas as vacinas, existem vacinas contempladas no serviço público e uma vacina nos serviços particulares, mas eu gostaria de deixar um detalhe não só para as crianças, mas também para aqueles maiorzinhos de 50 anos de idade, Paula, que já existe uma liberação no nosso país da vacina contra o pneumococo para os adultos, e que isto vai proteger muito os idosos, né, os adultos em geral,
contra a pneumonia por pneumococo, Paulo. E protegendo os adultos, você também está protegendo as crianças indiretamente, porque nós somos condutores, né? Afinal Sem de dúvida. contas. A ideia hoje em dia é que, como eu tinha falado, é uma geração que vai viver mais que 100 anos. Então, todas as medidas preventivas feitas hoje levarão com que essas crianças tenham uma vida saudável por mais de 100 anos. Muito importante as observações que o senhor Dr. Fábio fez, muito obrigada. E que fique aqui o recado, que a vacinação é sempre a melhor forma de se prevenir, não é, Dr. Fábio? Podendo sempre recorrer tanto ao sistema público quanto ao particular, informe-se, porque a vacinação não pode deixar de ser feita. Obrigada, Dr. Fábio. Eu que agradeço, muito obrigado pela atenção. À disposição, Paula. Ficamos aqui com mais um programa Viva com Mais Saúde. E até o próximo programa.